Oi, hoje nós vamos falar de base. O que é uma base quando a gente está falando de geometria analítica? Bom, como a gente está no espaço tridimensional, uma base para a gente é um conjunto LI, linearmente independente, ordenado com 3 vetores. Bom, se ele é ordenado, então eu não vou usar chaves para representá-lo, eu vou usar parênteses para dar a ideia de sequência. Por que eu uso 3 vetores LI para formar uma base? Porque, se vocês se lembram bem da última aula, quando eu tenho 3 vetores linearmente independentes, eu não consigo representá-los no mesmo plano, eu sempre consigo escrever qualquer vetor do espaço inteiro como combinação linear desses 3 vetores. Então eu posso representar esse vetor com a mesma origem que esses 3, e a partir disso eu consigo descobrir qual escalar que vezes esse, qual escalar que vezes esse, qual escalar que vezes esse, cuja soma vai dar o meu vetor U. E isso acontece de forma única com vetores LI. Vetores LI sendo 3, eu consigo gerar qualquer vetor do espaço inteiro. E isso acontece de maneira única, os coeficientes são únicos. Vamos lembrar como é que isso é feito? Rapidinho. Imagina que eu tenho uma base E formada pelos vetores LI E1, E2, E3. Esses daqui, em vermelho. E eu pego um vetor qualquer. Vamos lembrar que a gente pode, representando todos eles a partir de um mesmo ponto, passando uma reta pela extremidade do representante de U, paralela à direção do vetor E1. Essa reta necessariamente vai furar o meu plano que contém os outros 2 representantes da base, os outros 2 vetores da base. Bom, digamos que furou o plano aqui. Eu tenho que o meu vetor U é do ponto O até esse ponto M. Esse vetor M somado com o vetor MP. Eu posso dizer isso. E o vetor M, se eu pego agora paralelo ao vetor E2, passando pelo ponto M, necessariamente essa reta vai interceptar a reta suporte do vetor E3. E se eu passo pelo ponto M paralelo ao E3, necessariamente vai interceptar a reta suporte do E2. Então, o que eu tenho são outros 2 pontos, esse aqui e esse aqui, e a gente pode dizer que o vetor OP, que é o nosso U, ele é na verdade o OM mais o MP, e o OM é o OQ mais o OR. Então, eu posso dizer que o vetor U, ele é a soma de um vetor MP, que é paralelo a E1, ele é um múltiplo de E1, ele é um A1 de E1, com o OK, que é um múltiplo do E2, e o OR, que é um múltiplo do E3. Somando esses 3 vetores daqui, eu tenho o meu vetor U, e esses 3 vetores são múltiplos do E1, do E2 e do E3, e esses coeficientes são únicos. Bom, a gente deu uma relembrada como que é feita a combinação linear, como é que se descobre, né? A combinação linear que dá um determinado vetor no conjunto LI. Bom, como a gente já sabe que essa combinação é única, então a gente tem uma relação bionívoca entre todos os vetores do espaço e uma dada base, através das suas coordenadas.
a gente tem uma relação bionívoca com as coordenadas. Para cada vetor que existe uma tripla de números reais que, usando esse número real vezes o E1, mais o outro vezes o E2, mais o outro vezes o E3, a soma vai dar o vetor 1. A gente diz que esses três coeficientes são as chamadas coordenadas do vetor 1 na base F. E a gente coloca entre parênteses porque a ordem das coordenadas é importante. Porque imagina que se eu troco o A1 e o A2 aqui na multiplicação pelo E1 e pelo E2, o resultado da soma vai dar diferente. Então, para que a gente use os coeficientes multiplicando exatamente os vetores da base na ordem em que os vetores da base são definidos, a gente usa também as coordenadas nessa mesma ordem. Vocês vão perceber que em alguns momentos, quando a gente tiver mais de uma base, e isso é possível, a gente vai descrever as coordenadas colocando o símbolo da base aqui embaixo. Para que, se eu tenho coordenadas numa base E, para um certo vetor 1, e eu olho as coordenadas desse mesmo vetor 1 em outra base, F, eu não confunda os escalares que combinados nesses três vetores da base F dão U, são diferentes dos escalares que nessa base F eu uso para multiplicar os vetores e dar o mesmo vetor. Então, são duas observações importantes que eu estou fazendo agora. Uma é que quando tem mais de uma base, eu preciso dizer que as coordenadas que eu estou falando são em tal base ou em outra base. Tenho que deixar explícito. E a outra coisa é, em bases diferentes eu posso e terei coordenadas diferentes, embora em cada base as coordenadas são únicas. Isso a gente provou na aula passada, na aula de combinação linear, dependência e independência linear. Três vetores ali geram todos os vetores do espaço e geram com coeficientes únicos a menos da ordem, ou seja, fixada a ordem dos vetores da base, a ordem dos coeficientes que os multiplicam me dá uma sequência, e essa sequência é única. Deixa eu fazer uma analogia para isso ficar na sua memória. É como se a gente falasse de um banco de dados dos cidadãos de um país. Se eu pensar no registro dos indivíduos, que seria, o registro civil, a carteira de identidade, cada indivíduo no país vai ter um registro único nessa base de dados. Através desse número de identificação, eu posso, na base de dados, reconhecer quem é o indivíduo. Para cada indivíduo, eu tenho um número de identidade, para cada número de identidade, eu tenho um indivíduo. Essa relação é bionívoca. Mas eu tenho uma outra relação com um outro banco de dados, que é o banco de dados das informações do cidadão com respeito à sua vida comercial, por exemplo, o CPF. Então, cada cidadão tem um número de identificação do seu CPF e, para cada número de identificação do CPF lá constando nessa base de dados, eu tenho um cidadão correspondendo. Também é uma relação bionívoca. É o mesmo cidadão, mas em bancos de dados diferentes eu tenho números de identificação diferentes. Tal como, para o mesmo vetor numa base, eu tenho identificação única, mas esse mesmo vetor em outra base tem identificação única. Então, se eu tenho as coordenadas na base E e as coordenadas na base F, são únicas em cada base, mas elas são diferentes em bases diferentes. É importante perceber que se você tem um vetor, você consegue descobrir os coeficientes calculando qual é a combinação linear dos três vetores da base, que somados, os múltiplos deles te darão o vetor U. E quando você descobre essa combinação linear, você está descobrindo os coeficientes que a gente chama de coordenadas nessa base. Quando eu tenho U, eu sei achar as coordenadas.
quando eu tenho as coordenadas, eu sei quem é o vetor U. O vetor U é só usar esse primeiro número real vezes o primeiro vetor da base, mais esse segundo número real vezes o segundo vetor da base, mais o terceiro vezes o terceiro, e somar todo mundo que eu descubro quem é o vetor. Às vezes acontece o que a gente chama de abuso de notação. É alguém dizer que o vetor U é exatamente igual às suas coordenadas na base. Isso é um abuso de notação. Por quê? Assim como ninguém diz que um cidadão é igual ao seu número de CPF ou é igual ao seu RG, a gente também não diz que um vetor é igual a uma tripla de números reais. A gente aprendeu que um vetor é uma classe de equipolência, uma grandeza vetorial, onde o que importa é a direção, o sentido e o comprimento, a intensidade numérica. Então, quando a gente está dizendo isso, a gente está fazendo um abuso de notação. Não é um igual de fato, mas através das coordenadas na base eu descubro quem é o que é esse cara daqui. Aqui, essa igualdade não é abuso de notação, essa igualdade é. Essa proposição aqui ela é bem importante. Observe que a gente está indicando uma base, ela foi dada, e diz o seguinte: quaisquer que sejam os vetores U e V do espaço vetorial, e eu sei que U tem coordenadas A1, A2 e A3 nessa base E, e V tem coordenadas B1, B2 e B3 nessa base E, então eu sei quem são as coordenadas do vetor soma. As coordenadas do vetor soma, resultante da soma desses dois, são essas daqui, exatamente a soma das coordenadas correspondentes para a primeira, segunda e terceira posição. Assim também para qualquer número real lambda, lambda U tem coordenadas igual a lambda vezes a primeira coordenada, vírgula lambda vezes a segunda, vírgula lambda vezes a terceira. O que a gente está dizendo na prática é o seguinte: se eu estou somando esses dois vetores aqui, esse mais esse, então somando, o vetor resultante é o vetor que vai daqui até aqui, né? Se eu sei as coordenadas desse vetor e as coordenadas desse vetor, eu sei as coordenadas desse. Vai ser igualzinho a primeira coordenada de cá com a primeira de cá, mais a segunda com a segunda, vírgula, a terceira mais a terceira. E já se eu estou falando, olha, quais são as coordenadas desse vetor? São 5, 7, 6. Então, 2 vezes esse vetor tem coordenadas, eu falei 5, 7, 6, né? 10, 14, 12. Porque é 2 vezes 5, 2 vezes 7, 2 vezes 6. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é provar que essa afirmação é verdadeira, que essa proposição é verdadeira. Porque aí a gente vai poder trabalhar com isso, trabalhar com as coordenadas para saber o resultado de uma soma ou de um lambda vezes um vetor. Prova da primeira. Se eu estou somando U mais V, quem é o vetor U se as coordenadas dele na base E são essas daqui? Bom, o vetor U então é A1 de E1, mais A2 de E2, mais A3 de E3. Por enquanto eu só substituí quem é o vetor U. E agora eu vou somar com quem é o vetor V. O vetor V tem coordenadas B1, B2 e B3 na base E. Então eu sei que ele é a soma de B1 de E1 mais B2 de E2 mais B3 de E3. U mais E. Foi só uma substituição por quem são os vetores, uma vez que eu os reconheço através das suas coordenadas. Mas observe que eu tenho E1 aparecendo aqui e aqui. E pela propriedade distributiva
da soma de escalares vezes um vetor, eu posso colocar em evidência. Como assim, professora? Quando a gente diz assim, eu tenho um escalar alfa mais um escalar beta vezes um vetor v, a gente não pode distribuir essa multiplicação de escalar por vetor assim? Uma das propriedades distributivas, da mesma forma que a gente pode distribuir, a gente pode voltar colocando V em evidência. Colocando V em evidência, dentro do parêntese vai ficar alfa mais beta. Então é isso que a gente vai fazer agora, colocar em evidência o E1, o E2 e o E3. Colocando em evidência o E1, os escalares são A1 e B1. Colocando em evidência o E2, eu tenho A2G2 mais B2G2. A2 mais B2G2. Colocando em evidência o E3, e o que a gente percebe com isso? Que o vetor soma de U com V é essa escrita daqui. Mas essa escrita daqui está me dando uma combinação linear desse vetor soma justo nos vetores da minha base E. E a gente sabe que essa combinação é única porque base é um conjunto ali. Portanto, esses três coeficientes aqui são os únicos que, multiplicados por E1, E2 e E3, me dão como resultado o vetor soma de U com V. Logo, esses três coeficientes são as coordenadas do meu vetor soma. Primeira, segunda e terceira. Colocando esses três valores na minha sequência, eu tenho as minhas coordenadas. Ok? A gente precisa provar o 2i. 2i é ainda mais fácil. Por quê? Quando a gente escreve lambda vezes u, substituindo quem é u por A1G1 mais A2G2 mais A3G3, e esse escalar fora, lambda multiplicando o vetor u, a gente sabe que vale a distributiva, lambda vezes a soma de vetores, vai ficar lambda vezes esse, mais lambda vezes esse, mais lambda vezes esse, e a gente pode escrever assim, lambda 1 G1 mais lambda A2 G2 mais lambda A3 G3. Acontece que isso está implicando para a gente que na base E1, E2 e E3, os coeficientes que me dão lambda U são exatamente lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Esses coeficientes são, portanto, as coordenadas do vetor lambda U na base. Ok? É importante frisar que isso que a gente fez na soma de vetores, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, só funciona se as coordenadas do vetor U e do vetor V foram tomadas na mesma base. Porque observe que se aqui fosse A1, A2, A3 na base E e B1, B2, B3 numa base F, com vetores F1, F2 e F3, eu não ia ter como colocar em evidência, né? Então é preciso que eu esteja falando de coordenadas numa mesma base. Só assim eu posso somar uma a uma coordenadas correspondentes para formar a minha sequência de coordenadas do vetor soma.
Então, cuidado somente com coordenadas numa mesma base. Às vezes vai ter situações em que as coordenadas foram dadas em bases diferentes, para você poder somar e olhar as coordenadas do vetor soma, você precisa transformar de um dos vetores na base do outro vetor, para que você possa fazer isso que a gente acabou de fazer. Uma das coisas que a gente pode fazer com as coordenadas é perceber se dois vetores são paralelos ou não, se eles são LD ou não, através das coordenadas deles. Quando que dois vetores são paralelos ou LD? Se somente se suas coordenadas são proporcionais. A prova disso passa pelo fato de que nós sabemos que dois vetores são paralelos se somente se U é igual a um lambda V ou V é igual a um lambda U. Se os dois vetores são não nulos, acontece os dois ao mesmo tempo, mas se um deles é nulo, só o que não é multiplicado por zero dá um nulo, né? Mas se eles são paralelos, ou isso pelo menos está acontecendo. Mas a gente acabou de perceber pela proposição anterior que se eu tenho lambda vezes um vetor, as coordenadas desse vetor lambda V são lambdas coordenadas de V. Então, a gente pode dizer que sendo U de coordenadas A1, A2 e A3 na base F e V de coordenadas B1, B2, B3 na base E, o que a gente está dizendo quando a gente diz que U é lambda V, a gente está dizendo que A1, A2 e A3, que são as coordenadas de U, são iguaizinhas às coordenadas lambda vezes coordenadas de V, lambda vezes esse parêntese que a gente já pode colocar lambda B1, lambda B2 e lambda B3. Então, a razão entre as coordenadas de U e as coordenadas de V é lambda, elas são proporcionais com proporção lambda. Ou, se V aqui é lambda U, B1, B2 e B3 é igual a lambda A1, lambda A2 e lambda A3. Vamos pensar no exemplo? O vetor que tem coordenadas 1, 2, menos 1. Se eu digo que são as coordenadas de um certo vetor e V com coordenadas menos 2, menos 4, 2, são vetores paralelos. Porque a gente consegue perceber que se eu olho para as coordenadas de V, eu tenho menos 2 vezes as coordenadas de U. Pelas coordenadas, a gente percebe que U e V têm a seguinte relação. V é menos
2 vezes U. Daí as coordenadas de V são menos 2 vezes as coordenadas de U. Já esses dois aqui, W de coordenadas não são. Por que eles não são paralelos, o U e o W? Porque eu percebo que se eu multiplicar as coordenadas de U por 2, eu tenho 2 menos 2, mas aqui deveria ser 4 e não menos 4. Então não existe um escalar único que multiplicando todas as coordenadas de um dão todas as coordenadas do outro. Sendo assim, não são paralelos. Tem que valer nas 3 posições o mesmo lambda. Ok? Agora que nós já sabemos que um vetor é paralelo ao outro se suas coordenadas e as coordenadas do outro são proporcionais, como é que a gente sabe se 3 vetores são LD? Se eles podem ser representados no mesmo plano? Se são linearmente dependentes? Essa proposição diz pra gente que olhando para as coordenadas dos 3 vetores U, V e W na base E, a gente pode descobrir se eles são LD ou se eles são LI. Basta que a gente coloque as coordenadas do primeiro, na primeira linha de uma matriz, do segundo na segunda linha, do terceiro na terceira linha, e aí calcule o determinante dessa matriz. Se ele for 0, o conjunto LD. Se for diferente de 0, o conjunto LI. Prova. Quando é que nós temos 3 vetores formando um conjunto LD? Quando a combinação linear dos 3 para dar o vetor nulo acontece de mais de uma maneira. Vamos lembrar que definição de LD, se for geométrica, depende da quantidade de vetores. 2 precisam ser paralelos. 3 precisam poder ser representados no mesmo plano. 4 em diante é LD sempre. E um sozinho é LD quando ele é nulo. Mas quando a gente está falando de definição algébrica, um conjunto LD, excetuando o caso com um vetor só, que é sempre se é nulo ou não nulo, um conjunto com 2 ou mais vetores vai ser LD se um deles é combinação linear dos demais. E isso também se traduz algebricamente em combinação de todos para dar vetor nulo pode ser feita de outra forma além da forma trivial, que é 0 de cada um somado vai dar vetor nulo. Então, no caso de LI, o único jeito de somar múltiplos de vetores LI para dar vetor nulo é usando 0 de cada um. 0 de um mais 0 do outro. No caso de LD, alfa de U mais beta de V mais gama de W para dar vetor nulo tem solução além da trivial. Tem solução além de alfa igual a beta igual a gama igual a 0, além da trivial.
Mas quem é essa conta? Quem é essa combinação se eu já conheço as coordenadas de U, as coordenadas de V, as coordenadas de W? Eu sei que são as coordenadas do múltiplo de U, do múltiplo de V, do múltiplo de W e da soma desses três múltiplos. E as coordenadas do vetor nulo? Em qualquer base, as coordenadas do vetor nulo são 0, 0, 0. Então a gente pode reescrever essa equação em termos de coordenada da seguinte maneira. Igual a 0, 0, 0. Ok? Feito isso, substituir as coordenadas dos vetores U, V e W, eu posso usar o que a gente aprendeu naquela proposição a respeito das coordenadas do múltiplo do vetor e da soma de vetores. Então, aqui vai ficar e fazendo a soma, primeira com a primeira, com a primeira, e por fim, a terceira coordenada somada com a terceira, somada com a terceira. Então eu tenho as três coordenadas do vetor soma desses vetores, desses múltiplos de U, V e W. E a minha afirmação final está dizendo que esse vetor, essas três coordenadas de um vetor, são iguais às três coordenadas 0, 0, 0. Então, o que eu estou dizendo é que isso daqui precisa ser 0, que isso daqui precisa ser 0 e isso daqui precisa ser esse último 0. Porque as coordenadas numa mesma base são únicas. Eu não posso dizer que eu tenho a mesma coisa, igualdade, dos dois lados, se eu estou olhando coordenadas na mesma base e dizer que eu tenho coordenadas diferentes, se eu tenho as mesmas coordenadas na mesma base para o mesmo vetor. Isso me dá um sistema de equações. Eu vou apagar a parte daqui de cima do enunciado. Lembra que aqui estão as coordenadas de U, de V e de W, determinante 0. Porque é nisso que a gente quer chegar. Então, saindo daqui de baixo, a gente tem o seguinte sistema. Observe que os números A, B e C de índice 1, 2 e 3 são coordenadas dos três vetores, são números conhecidos. Quem é que eu não conheço? O alfa, o beta e o gama. Então, como a gente está acostumado em colocar um número vezes a variável, eu vou trocar a ordem aqui só para a gente perceber que a variável é o alfa, o beta e o gama, tá? Auxiliar a nossa mente nisso. A1 de alfa, mais A2 de beta, mais A3 de gama. Tudo isso tem que ser igual a esse primeiro zero. Daí a gente tem a segunda coordenada, B1 de alfa, mais
B2 de beta mais B3 de gama. Terceira coordenada igual a terceiro zero, C1 de alfa, C2 de beta, C3 de gama. Esse sistema é o sistema correspondente a essa equação em termos de coordenadas. E a gente quer que essa equação tenha solução além da trivial. Observe que se a gente colocar alfa, beta e gama 0, 0, 0, 0 alfa, 0 beta, 0 gama, o sistema tem solução. Essa tripla de valores é solução para o sistema. É um sistema homogêneo. Ele tem sempre solução. Assim como essa equação tem sempre solução trivial. 0 de U mais 0 de V mais 0 de W vai dar vetor nulo. Mas o que a gente quer é que tenha solução além da trivial. A gente quer que esse sistema não tenha solução única igual a alfa, igual a beta, igual a gama, igual a zero. A gente quer que tenha mais soluções. Então, se o sistema não é determinado, ele tem que ser indeterminado. Quando a gente quer avaliar se um sistema de equações lineares que tem um número de variáveis igual ao número de equações, se ele é determinado ou indeterminado, a gente deve olhar a matriz de coeficientes das variáveis. Vamos colocar na forma matricial. Essa é a forma matricial do nosso problema. Aqui eu tenho as variáveis, a matriz de coeficientes e aqui a matriz coluna de termos independentes. Pela regra de Cramer, a gente consegue resolver um sistema assim usando o determinante da matriz de coeficientes no denominador para encontrar, vou chamar essa matriz de A, uma variável, digamos que a variável iésima, colocando o determinante da matriz AI no numerador. Como assim, professora? Se eu quero descobrir a primeira variável, a variável x1, que no nosso caso é alfa, eu coloco o determinante dessa matriz A no denominador, coloco o determinante da matriz A, que eu tirei a coluna 1, e no lugar da coluna 1 eu coloquei a coluna de termos independentes. Nesse caso, a coluna de termos independentes colocada aqui, o determinante da matriz AI, no caso A1, seria zero. Isso vai acontecer com qualquer uma das três variáveis, que uma coluna toda ou uma linha toda zerada, zero determinante da matriz. Mas a questão é, a solução para x1 que é alfa, para x2 que é beta e para x3 que é gama, vai ser 0, 0, 0, única, determinada. A gente sabe que aqui sempre vai dar zero, porque eu estou substituindo uma coluna inteira, ou na posição 1, ou na posição 2, ou na posição 3, por 0, 0, 0. Se eu puder fazer essa conta desse zero dividido por um número. Esse número aqui embaixo, ele precisa ser diferente de zero, senão eu tenho uma indeterminação. É impossível ter zero no denominador. Então, toda vez que a matriz de coeficientes tem determinante diferente de zero, não importa o que dá aqui em cima, eu consigo fazer essa fração, que me dá o valor exato de cada uma das xi variáveis. Como eu não quero solução única, eu quero que o sistema seja indeterminado, então eu preciso que essa matriz A tenha determinante igual a zero, para que ela não possa estar com esse determinante no denominador da fórmula de Cramer. Então, para ser indeterminado, devemos ter o determinante da matriz A1, A2, vamos chamar essa matriz de A,
para eu não ter que copiá-la de novo. O determinante de A igual a 0. Mas, professora, essa não é a matriz que a gente tinha na proposição. Lá tinha A1, B1, C1, coordenadas de U. A2, B2, C2, coordenadas de V. A3, B3, C3, coordenadas de W. Aqui o que eu tenho são as coordenadas de U, não na linha, mas na coluna, de V na segunda coluna e de W na terceira coluna. E aí a gente precisa lembrar que isso aqui equivale a matriz com esses mesmos valores, não nas colunas, mas nas linhas, porque o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz transposta, que a gente troca linha por coluna. Pois o determinante de A é igual ao determinante da matriz transposta de A, aquela que a gente pega cada coluna e transforma em linha, e vice-versa. Então está provado que para que a gente tenha o conjunto dos três vetores L e D, a gente precisa que essa matriz com as coordenadas de cada um dos três vetores nas linhas tenha determinante zero. Se o determinante está diferente de zero, o conjunto é Li. Vamos ver um exemplo numérico? O conjunto de vetores F1, F2 e F3, que eu estou chamando de conjunto Fzão, com F1 de coordenadas 1, 0, 3 numa base E, F2 menos 1, 2 menos 1 na base E F3 de coordenadas 0, 2, 2 na base E. Pode ser chamado de base? Como é que você responde essa pergunta? O conjunto F, ele é uma base? O que precisa para um conjunto ser uma base? Ter três vetores ordenados, sequência Li. A única coisa que está faltando é verificar se esse conjunto é Li. Como é que eu vou verificar se esse conjunto é Li? Usando as coordenadas na base E dos três vetores, fazendo determinante para ver se isso dá zero ou diferente de zero. Vou parar aqui em cima para a gente fazer as contas. Fazer o determinante da matriz com as coordenadas do F1 na primeira linha, do F2 na segunda linha e do F3 na terceira linha. Para a gente calcular esse determinante, muitas vezes a gente faz o seguinte: a gente repete aqui do lado
as duas primeiras colunas, né? É uma das maneiras de calcular determinante de uma matriz 3×3. E aí a gente vai fazer essa conta pegando a diagonal principal e as duas paralelas como parcelas positivas. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, 0 vezes menos 1 vezes 0 dá 0, e 3 vezes menos 1 vezes 2 vai dar menos 6. Agora fazendo as parcelas negativas, diagonal secundária e as paralelas a ela. Então a gente tem 0 vezes 6 dá 0. Lembrando que são as parcelas negativas que a gente está fazendo. 2 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 2. Menos 2. E 2 vezes menos 1 vezes 0, menos 0. Resultado disso, a gente tem 4 menos 6 mais 2, a gente tem valor 0. O conjunto LD, F1, F2 e F3, LD. Logo, F não é base. Então a resposta é não, não podemos chamar de base. Ok? Vamos olhar para esse outro exercício? A gente tem duas bases, E e F, e a gente tem uma relação entre os vetores das duas bases. A gente sabe que o F1 da base F é o E2 da base E, que o F2 é essa combinação e o F3 é essa combinação. É dito que um vetor 1 tem coordenadas assim na base E e coordenadas assim na base F, tipo o RG e o CPF do mesmo cara, do mesmo vetor 1. A pergunta é, quem é esse valor de M se eu sei essas informações dadas? Bom, o valor de M está aparecendo nas coordenadas do vetor U na base F. Então, a gente está dizendo que U, ele é, na base E, 1 de E1, mais 3 de E2, mais 1 de E3. Concordam? Já na base F, o mesmo U, ele é igual a M de F1 mais 1 de F2 mais 2 de F3. U é o mesmo vetor descrito aqui e descrito aqui. E a gente sabe quem é cada um desses três vetores, a gente pode substituir. Olhando para isso aqui, eu não posso comparar os coeficientes, porque são em bases diferentes. Os coeficientes são únicos, mas são diferentes. Mas eu posso substituir quem é F1. F1 é 2. Quem é F2? E quem é 2 vezes F3? Simplificando essa expressão, que a gente tem é menos E1 com 2 E1 é 1. E2 está aparecendo aqui e aqui. Então, M mais 4E2 e o E3 está aparecendo aqui apenas. Como a gente está falando do mesmo vetor U, agora eu posso comparar porque ele está escrito na mesma base E aqui e aqui. Na mesma base as coordenadas são iguais e de fato aqui tem 1 e 1, aqui tem 1 e 1. O que precisa ser igual ainda? 3 igual a M mais 4. M mais 4 precisa ser igual a 3, porque a gente está falando de coordenadas na base E, coordenadas únicas. Logo, M vai ser igual a menos 1.
e a gente obteve a resposta que a gente precisava. Bom, pessoal, agora a gente vai definir pela primeira vez o que são vetores ortogonais. Uma primeira definição. Dois vetores são ditos ortogonais quando possuem representantes ortogonais. Por exemplo, esses dois vetores aqui não são vetores ortogonais, porque os representantes deles não formam 90 graus, nenhum par de representantes. Já esses dois vetores aqui são vetores ortogonais. Eles possuem outros representantes que a gente pode perceber nitidamente o ângulo de 90 graus. Então, são vetores ortogonais quando possuem representantes ortogonais, ou, em caso especial, um deles for vetor nulo, porque a gente vai considerar que o vetor nulo ele é ao mesmo tempo paralelo a todos os vetores e ao mesmo tempo ortogonal a todos os vetores, a qualquer vetor. Uma proposição que caracteriza, que faz a gente perceber se um vetor é ortogonal ou não, sem olhar para os representantes deles, conhecendo a norma desses vetores, é essa proposição aqui. Ela diz que dois vetores são ortogonais se somente se a norma do vetor soma ao quadrado é igual à norma de um ao quadrado mais a norma do outro ao quadrado. A gente vai provar isso. Se um deles for nulo, o resultado segue. Observe que se um deles for nulo, por exemplo, o vetor U, é verdade que a norma do nulo mais V, que é a própria norma do V, ao quadrado, é igual à norma do nulo ao quadrado mais a norma do V ao quadrado. Porque isso aqui é zero e nulo mais V é o próprio V. Então a gente vai ter a mesma expressão dos dois lados. Senão, e esse senão tem a ver com esse se, a gente tem que nenhum dos dois é nulo, então a gente tem um representante para U, digamos um AB, e um representante para V. Como eu preciso somá-los, vamos tomar um representante adequado, que começa onde terminou um certo BC. E se é assim, a soma tem por representante AC. O que acontece com esses representantes de vetores não nulos para que eu os considere ortogonais? Pela definição, esses representantes devem formar um ângulo de 90 graus, devem ser ortogonais. Então, U é ortogonal a V se somente se, já que eles são não nulos, se AB e BC formam 90 graus. Mas se isso está acontecendo, a gente percebe que o U mais V que está representado aqui forma com esses dois representantes um triângulo retângulo. E a gente sabe que pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa tem comprimento ao quadrado igual ao quadrado do comprimento de um cateto mais o quadrado do comprimento do outro cateto. Então, a norma desse lado U mais V ao quadrado deve ser igual à norma, o comprimento do vetor U ao quadrado e o outro cateto ao quadrado, que é o comprimento do vetor V. E isso
pelo Teorema de Pitágoras. Professora, mas tem ida e tem volta. É verdade que se o triângulo é retângulo, vale o Teorema de Pitágoras. Mas é preciso ter em mente que num triângulo só vale o Teorema de Pitágoras se esse triângulo for retângulo. Ok? Então, a gente pode reconhecer se dois vetores são ortogonais olhando a relação entre as normas desses vetores. Se satisfaz essa equação. Bom, pessoal, um importante conceito para a geometria analítica é o de base ortonormal. O que é uma base ortonormal? É uma base que tem todos os seus vetores com norma 1, portanto unitários, e são 2 a 2 ortogonais. Então, se eu tomar, por exemplo, esses pincéis como representantes de vetores, uma base como essa aqui, se o comprimento de um pincel equivaler a uma unidade de comprimento, eu tenho 3 vetores unitários e ambos ortogonais 2 a 2. Não adianta testar se, por exemplo, essa base é ortonormal, verificando que cada um dos 3 é unitário e que o E1 é ortogonal ao E2 e o E2 é ortogonal ao E3, se eu não verificar que o E1 é ortogonal ao E3 também, porque o que pode acontecer é isso aqui. 3 vetores unitários, um ortogonal ao segundo, segundo ortogonal ao terceiro, mas eu preciso que o primeiro e o terceiro sejam ortogonais. Aqui nem base seria, porque é possível representar os 3 no mesmo plano. Então é preciso fazer o teste se cada um dos 3 é unitário e o teste se 2 a 2 eles são ortogonais. Aí eu posso chamar a base de ortonormal. E aí a gente tem a seguinte proposição, a primeira com base ortonormal. Se eu escrevo um vetor com coordenadas numa base ortonormal, eu sei calcular o comprimento desse vetor usando esses coeficientes. Basta eu aplicar a fórmula raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, uma vez que A, B, C são as coordenadas do vetor. Vamos provar que isso é verdade? A gente vai usar aquela proposição que dizia: se 2 vetores são ortogonais, então a norma da soma deles ao quadrado é igual à norma de um ao quadrado mais a norma do outro ao quadrado. A gente sabe que o E1 é ortogonal ao E2 e que o E1 é ortogonal ao E3. Então a gente sabe que a norma de U, que é a soma dos 3, é também a norma de AE1 ao quadrado mais a norma de BE2 mais CE3 ao quadrado. O que foi que eu fiz? Aqui está escrito os 3 somados, que é o primeiro é ortogonal à soma dos 2 últimos. Então, a soma desse com esse, eu estou olhando a hipotenusa aqui, e aqui eu estou olhando, perdão, está faltando aqui um quadrado, e estou olhando aqui o quadrado de um cateto e o quadrado do outro. Isso E1 é ortogonal a E2 e E1 é ortogonal a E3. Daí, E1 multiplicado por A é ortogonal a B de E2 mais C de E3. Quando a gente multiplica um vetor por um escalar, ele não muda de direção, né? Ele pode mudar de sentido se o escalar for negativo. Mas o que a gente está dizendo é, o E1 é ortogonal ao E2? Ok. O E1 é ortogonal ao E3? Sim. Então ele é ortogonal a qualquer soma, qualquer múltiplo desse cara.
é ortogonal à soma desses múltiplos de V e de W. Nesse caso, de E2 e de E3. Por quê? Porque um múltiplo de E2 aqui e um múltiplo de E3 aqui estão representados no plano e a soma deles ainda vai ser a diagonal representada no plano. Então, o vetor vermelho, que é o E1, multiplicado por um valor A, ainda vai ser ortogonal a qualquer vetor representado nesse plano, desenhado pelos vetores E2 e E3, paralelo aos vetores E2 e E3. A representação deles. Bom, o que está acontecendo agora? Eu tenho esses dois vetores. A gente sabe que o E2 é ortogonal ao E3 também. Então eu vou poder escrever que essa soma eu também vou poder separar. E se E2 é ortogonal a E3, o B de E2 e o C de E3 são ortogonais. Bom, mas agora eu tenho norma de um múltiplo de vetor, isso a gente sabe. Quando a gente aprendeu a definição de lambda V, a gente aprendeu que a norma de lambda V é igual ao módulo de lambda vezes a norma de V. Então, a gente vai aplicar isso aqui. Módulo de A, norma de E1, só que está ao quadrado. Então, ao quadrado aqui, ao quadrado aqui. Módulo de B, norma de E2, módulo de C, norma de E3 ao quadrado. Pronto. O que a gente sabe disso que a gente está olhando? Módulo de qualquer número ao quadrado é o próprio número ao quadrado. Então eu posso escrever isso aqui como sendo A ao quadrado. Mas o E1, ele é unitário, ele tem norma 1. E 1 ao quadrado vai dar 1. Então não preciso escrever. Mais B ao quadrado vezes norma de A2, 1 também ao quadrado dá 1. C ao quadrado, norma de A3, 1 ao quadrado. Bom, dito isso que a gente acabou de escrever, só falta a gente passar essa raiz quadrada para o outro lado da equação, né? Se a norma de U ao quadrado é essa soma, a norma de U é a raiz quadrada dessa soma. E aí a fórmula está aprovada. Mas é preciso ter muito cuidado. Eu só posso aplicar essa fórmula na hipótese de que a base onde eu tomei as coordenadas de U é uma base ortonormal. Porque caso contrário, eu não ia pegar essa soma que é o vetor U e dizer que a norma dessa soma ao quadrado é a norma de uma parte ao quadrado mais a norma da outra parte ao quadrado. Eu não ia poder separar. Nem ia poder separar aqui, né? Além disso, se os vetores fossem 2 a 2 ortogonais, mas não fossem unitários, por exemplo, se o vetor E2 tivesse comprimento 2, 2 ao quadrado, 4, a fórmula ia aparecer um 4 aqui multiplicando B ao quadrado. Então, a fórmula só fica desse jeito porque, além dos vetores serem 2 a 2 ortogonais, cada um desses 3 vetores é unitário. É isso, pessoal. Até a próxima!